Patrícia. Oi, meu nome é Laura. Estamos aqui com os avisos de dezembro. O primeiro aviso é o dia 8 de dezembro, às 8 horas, nós vamos ter nosso encontro de líderes e não vai ter culto. Dia 15 de dezembro, vamos estar aqui com o pastor Ricardo para o nosso culto de ensino. Dia 24 de dezembro, vamos ter o nosso culto a partir das 3 horas da tarde. E dia 25, não vamos ter culto. E dia 31 de dezembro, nós vamos ter nosso culto de louvor e oração e não vamos ter culto a dia 1º. E lembrando que todos os nossos cultos no meio da semana começam a partir das 8 horas. Tchau!
Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Tá ok, Rafael? Ok? Nós tivemos um pequeno problema na nossa live. Mas gostaria de convidar vocês novamente. Fiquem de pé, por favor. Me perdoem, em nome de Jesus. E antes de nós fazermos a nossa declaração, que nós fazemos todos os dias, 11h43. Eu gostaria de reconhecer algumas pessoas que nos visitam nessa manhã. Eu gostaria de conhecer quem é o João. João, amém. Seja bem-vindo, João, Deus te abençoe. Eu também gostaria de saber quem é Adriel e Vitória. Amém. Deus abençoe você, meus irmãos. Quem está perto poderia dar um abraço neles e dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E aproveita e sai do seu lugar, cumprimenta mais alguém nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço em alguém que você não deu um abraço ainda. Aleluia. Mas sai do seu lugar mesmo, meu irmão. Faz de conta que você está na igreja. Mais alguém nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tá, glória. Permaneça de pé em nome de Jesus. Mateus, você pode só colocar aquele fundo para mim aqui? E você pode botar aquela a imagem, por favor? Enquanto você volta para o seu lugar, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, tudo aquilo que você usa como Bíblia nessa manhã. Em nome de Jesus. E nós vamos declarar as verdades que Deus fala ao nosso respeito nessa manhã. Mas eu preciso que você declare com fé, porque a palavra de Deus fala que tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado. Amém? Vamos lá declarar? Vamos levantar sua Bíblia em nome de Jesus? Porque você acabou de ceiar e você acabou de declarar que as verdades de Deus sobre a sua vida. Nós vamos declarar mais uma vez falando agora. Eu sou. Não. Assim você não é nada. Cadê esse povo? Vocês não comeram não, gente? Você comeu, Gustavão? Beleza, vamos lá então. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso. Não, eu posso. Aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou meditar nessa palavra todos os dias da minha vida. Amém. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, ó, você ouviu, né? Vocês ouviram, né? Você falou que você vai meditar e que você pode e que você tem na palavra do Senhor. Amém? Amados, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler primeiramente os versos de 26 a 38. Você pode colocar a imagem da nossa nova série, por favor? A história de Natal. Vamos ler aqui então. A palavra de Deus fala a partir do 26 a 38. Vamos lá, meus irmãos. E no 6º mês, fale comigo, no 6º mês. Amém. O anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, viu uma virgem, falem comigo, virgem. Amém. Desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Falem comigo, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria, e vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Aleluia. Verso 29 fala: e vendo ela, turbou-se, ou seja, abaixou-se muito, melhor dizendo, ela ficou meio conturbada com a palavra, com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. O verso 30 fala: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre
conceberás, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamar-se-á Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Verso 34 fala: e disse Maria ao anjo: como fará isso, visto que não conheço homem algum? 35, e respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Verso 36 fala: eis que também Isabel, tua prima, fala Isabel, tua prima concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Então nós vemos aqui, amados, olhem para mim rapidamente, nós vemos aqui 2 milagres. Nós vemos aqui uma mulher que era virgem dando à luz a um filho. Nós vemos uma mulher que era estéril, chamada Isabel, prima de Maria, que até então era estéril e ficou grávida no mesmo tempo que Maria ficou. A palavra de Deus fala no 6º mês, e ia conceber um bebê, amém? Verso 38 fala: então disse Maria: eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora vai comigo, por favor, no capítulo 2, vira a página, por favor. Nós vamos ler do verso 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para todo mundo se alistasse. Fala comigo, alistar-se. Amém? O verso 2 fala: este é o primeiro alistamento foi feito, sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, ou seja, na verdade as pessoas iam fazer o censo. Amém? Um dos primeiros censos já visto na história descrita na Bíblia. Amém? E alistar-se, cada um a sua própria cidade, ou seja, cada um ia à sua própria cidade fazer a parte do censo. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém. Fale comigo, Belém. Porque ele era da casa de Davi, da família de Davi. Verso 5, a fim de alistar-se ou censear-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Verso 6 fala: aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito. Fala comigo, filho primogênito. Significa que é o primeiro de muitos. Primogênito significa que outros filhos vieram depois do primeiro. Amém? Vamos lá. Envolveu-se em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, Pai. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. E Te pedimos em nome de Jesus, olhos e ouvidos espirituais abertos, para que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos entender um pouco mais sobre a história de Natal. E, ó Pai, eu Te entrego essa série de ministrações que faremos durante o mês de dezembro, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um bom Deus. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Senta rindo e dando glória a Deus, em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Obviamente, amados, esta é a parte mais familiar da Escritura, que nos fala sobre um milagre. O milagre mais conhecido pelo homem, o nascimento de Jesus Cristo, também conhecido como Deus, que se tornou homem, se tornou como um de nós. E essa história é conhecida como a história de Natal. Sabe, todos nós já ouvimos sobre essas histórias de natais. Todos nós já ouvimos sobre o aparecimento, como nós acabamos de ler, do anjo para Maria. Todos nós vimos a concepção de Maria ainda virgem do menino Jesus. Todos nós vimos ainda, nós ouvimos também, várias pessoas ouviram essas histórias lá fora. Nós ouvimos a respeito de como José foi advertido pelo anjo a não se preocupar, que o filho que Maria gerava no ventre era do Espírito Santo de Deus. Amados, todos nós ouvimos sobre esse censo romano, aonde Maria, José
e Jesus deveriam deixar Nazaré e fossem para Belém, enquanto ainda Maria estivesse grávida. Todos nós ouvimos falar dessas histórias, e onde nós ouvimos falar sobre que Jesus nasceu num estábulo, numa manjedoura. Todos nós ouvimos falar sobre os pastores. Todos nós ouvimos também falar, amados, sobre a dedicação do menino de Jesus e todas as profecias que falam sobre o Messias, inclusive a profecia da profetisa Ana. Todos nós ouvimos falar do retorno deles para Nazaré e o encontro com os reis magos. Todos nós ouvimos, amados, essas histórias e como os reis magos foram lá e entregaram, quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Todos nós ouvimos essas histórias. Todos nós ouvimos depois que o anjo foi até José adverti-lo para que saísse de onde ele estava e fosse para o Egito, porque o rei Herodes procurava matar os meninos. Todos nós ouvimos também que o anjo volta a José. Ele informa que ele poderia retornar para sua cidade natal, porque o grande Herodes já estava morto. Já ouvimos muitas coisas, amados. Mas o que será que é verdade tudo aquilo que já ouvimos? E no intuito então dessa série que todos nós, os pastores da Igreja Faith, estamos ministrando nesse domingo, nesse mês de dezembro, sobre a história de Natal, para talvez desmistificar coisas que talvez nós ouvimos e não sabemos porquê, ou achávamos que era verdade, e na verdade não são verdades, são mentiras. Eu quero falar com vocês sobre a história de Natal, como nunca vocês ouviram. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração de hoje, seria a história de Natal como você nunca ouviu. Existe um livro incrível chamado Natal, o Resto da História. E lendo um pouco desse livro e também estudando a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós preparamos essas ministrações. Eu quero falar com vocês sobre 3 lições. Fale comigo, 3 lições. Sobre a história de Natal e coisas que vocês talvez nunca ouviram. E a primeira delas: nunca se esqueça o que Deus fez. Fale comigo, nunca se esqueça o que Deus fez. Mas como assim, pastor? Eu já ouvi essa palavra antes. Então fala para o pessoal que está do seu lado, nunca se esqueça o que Deus fez. Sabe por quê, amados? Ao chegarmos no texto de Lucas que nós acabamos de ler, eu não sei quanto a vocês, mas normalmente eu me perguntava como poderia Lucas ter tantas descrições sobre a narrativa do nascimento de Jesus. E como todas essas narrativas elas foram registradas. Mas se você abrir sua Bíblia e mantenha ela aberta, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 2, se nós formos no verso 19, nós vamos ver algo muito interessante que fala assim: mas, veja lá comigo, abra comigo, 2,19, Lucas 2,19, rapidamente. A palavra de Deus fala: mas Maria guardava todas essas coisas e meditava em seu coração. Quem guardava, amados? Amém? Ou seja, a palavra de Deus fala que Maria guardava e ponderava. E essas duas palavras são palavras muito significativas e significam que ela não guardava somente para si mesma. A palavra guardava, ela tem um significado de manter dentro, preservar com precisão e cuidado. Mas a outra palavra também me chama tanta atenção quanto a primeira, que ela fala que ela ponderava ou que ela guardava. E a palavra ponderar ou guardar aqui nesse texto, no hebraico, significa que ela colocar em ordem como quem narra cuidadosamente ou meticulosamente alguma coisa. Quando nós estamos meditando sobre algumas coisas, sobre nossas vidas, o que nós fazemos? Nós colocamos em nossa mente um retrospecto daquilo que nós estamos vivendo. Não é isso? Ou de coisas que aconteceram em nossas vidas. Nós trazemos à memória coisas em nossas vidas. É isso que Maria fez.
E eu acho tão impactante, amados, porque eu me imagino como um dos discípulos sentados, ouvindo a mãe de Jesus narrar a história do nascimento do Salvador. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico emocionado, porque eu fico me imaginando a emoção de Maria narrando e trazendo a memória, porque ela meditava e trazia a memória, como foi o nascimento do seu filho. E amados, hoje ainda nós, 2000 anos depois, temos o privilégio e o prazer de conhecer essa história. O quanto Deus fez para salvar a minha vida e a sua. E essa é a história do Natal. E ao ouvir a história das próximas semanas, nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento milagroso. E nós vamos entrar um pouquinho, nesse mês de dezembro, sobre a história do Natal. Mas, lembre-se de uma coisa. Sabemos tudo o que sabemos, porque Maria nunca se esqueceu do nascimento de Jesus Cristo. É claro, amados, que... Só um minutinho, que não é Jesus que está me ligando, mas tem alguém me ligando, vocês acreditam? É claro que toda mãe, ela não consegue se esquecer do nascimento do seu filho. Amados, eu tive o prazer de estar no nascimento do meu filho, e dos meus 2 meninos, né, que são gêmeos. E aquilo me marcou tanto. O primeiro choro da Ana, que ela nasceu primeiro, mas foi tão forte que o médico botou até a mão no ouvido. Tão forte que foi o negócio. Depois veio o Benjamin não estava respirando, e tiveram que colocar ele na máquina, e eu já comecei a chorar, que eu falei, meu Deus, o Senhor vai me deixar perder meu filho, que eu nem mal conheci. E eu fico me imaginando, amados, Maria relatando o nascimento de Jesus aos discípulos. E sabe, nunca se esqueça do que Deus fez por você. Sabe, da mesma maneira como Maria não se esqueceu daquele nascimento, nunca se esqueça o que Deus fez por você, porque essa é a primeira lição que eu quero que você tire da história que nós acabamos de ler. Nunca se esqueça o que Deus fez por você. Sabe por quê, amados? Vai existir dias difíceis em nossas vidas. Quem é que vive dia difícil às vezes? Levanta a mão, por favor, você é só o pastor. Amém? Vai haver dias difíceis em nossas vidas, onde o inimigo ele vai tentar desafiar a nossa fé. E você precisa trazer a memória, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus ele nos ajuda a trazer à memória coisas que aparentemente estavam esquecidas em nós. Coisas de que quando Jesus te curou, ou quando Jesus te abençoou, ou quando Jesus te livrou. Porque vai haver dias em sua vida onde tudo vai parecer tão escuro que você não vai se lembrar. Mas nunca se esqueça, amados, João 5,14 fala algo muito interessante sobre isso, que nós não devemos nos esquecer daquilo que Deus faz sobre nós. Ele fala assim: jamais despreze ou esqueça o que Deus fez por você. Aleluia. Amados, mas o que me chama a atenção antes de nós entrarmos na lição número 2, no ponto número 2, é que Deus ele deu algo tão, eu posso dizer, sobrenatural às mulheres. Amados, na semana passada eu celebrei 14 anos de casado com a minha esposa. Nós nos casamos 2 vezes. Casamos na igreja católica e na igreja batista. Minha sogra que deve estar me assistindo agora, sabe se lembrar disso. E eu me lembro muito bem que nos 2 casamentos, tiveram muitas pessoas, no último teve mais de 400 pessoas na festa. E eu me lembro que no meu casamento, no primeiro casamento, minha esposa usou um vestido. Já no segundo casamento, minha esposa usou outro vestido. E teve festa nos dois casamentos. Amados, mas Deus ele é tão sobrenatural, e Ele faz as coisas tão sobrenatural nesse aspecto com as mulheres, que se você perguntar hoje, Juninho, qual é a cor do vestido da minha esposa e qual foi a última pérola que tinha no vestido, ela vai lembrar. Porque a mulher tem algo impressionante, que a minha esposa ela se lembra que no segundo casamento de coisas que eu não me recordo, irmãos. E a mulher ela tem essa diferença que Deus colocou nelas, de se lembrar de detalhes. Benditas mulheres, amém? Mulheres se lembram de coisas que
que nós homens não lembramos, e como foi importante, porque jamais poderíamos ter esse conhecimento dessa palavra hoje, se não fosse a mãe de Jesus, Maria, relatando cada detalhe daquele nascimento aos discípulos, e principalmente a Lucas, que foi o escritor. Não estou aqui, amados, querendo trazer a exaltação à mãe de Jesus, Maria, não, mas estou exaltando sim a mulher que teve a sabedoria de narrar cada detalhe daquele nascimento tão importante. Porque, amados, sabemos que o nascimento de uma criança é importante, mas imagina de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E, amados, a lição número 2 que eu quero falar com vocês aqui é: Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o quê? Não, Deus sabe o que está fazendo, amados. Talvez você já ouviu a história dessa maneira. É aqui que eu quero desmistificar algumas coisas sobre a história de Natal. Talvez você já ouviu que o pobre José, a pobre Maria, não poderiam pagar por uma hospedagem. E que talvez o pobre José e a pobre Maria, por não poderem pagar por uma hospedagem, eles tiveram que dormir num celeiro e colocar seu bebê em mantos, em uma manjedoura. Não, amados. Quantos de nós somos pais aqui? Levanta as mãos, por favor. Quantos de nós temos, quanto tempo para preparar o enxoval dos nossos filhos, mais ou menos? 9 meses. Eu desconheço, amados, até hoje, o pastor tem 42 anos de idade, uma mãe, independente da condição financeira dela, que não prepare, uma mãe que queira o seu filho, melhor dizendo, que não prepare o enxoval do seu filho. Amém? E eu vejo aqui histórias sendo contadas lá fora que José, pobre homem com a pobre Maria, estavam ali porque não tinham condições. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós vimos aqui no texto de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2, que eles estavam retornando para um censo que estava acontecendo na sua cidade natal. E a história fala, amados, porque deixa eu te contar uma outra coisa. Naquele tempo, diferente de hoje, nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás, não existia Brasil, não existia Estados Unidos, existia talvez China e alguns outros países, mas o mundo girava em torno daquela região ali. E a história conta que Deus moveu o mundo para o nascimento de Jesus, para que as profecias sobre o Messias se cumprissem. Deixa eu te falar o seguinte, a palavra Belém significa pão. Assim o pão da vida nasceria na casa do pão. E, amados, isso significa Belém, Belém significa a casa do pão. Então assim Jesus Cristo, o pão da vida, teria que nascer na casa do pão, porque Deus sabe, amados, o que Ele está fazendo. E observe uma coisa, amados, Deus ele move o mundo inteiro para que as pessoas se locomovam de onde estão para vir para o censo, naquele local onde teria que ser feito o censo. E José então vai para a sua cidade natal, e infelizmente houve um inconveniente, porque Maria estava grávida. Amados, deixa eu te falar uma outra coisa. Deus, Ele fará o necessário para levar você aonde Ele quer que você esteja. Posso ouvir um amém? Deus ele vai fazer as coisas se moverem para que ao seu entorno, para que as promessas dele se cumpram na sua vida. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos aceitar isso e entender que haverá, assim como houve para Maria, incômodos em nossas vidas, porque quando Deus move as coisas, incômodos acontecem. Então esteja preparado para o incômodo, porque Deus sabe o que faz da sua vida. Amados, e nós vemos a história continua falando que, então, eles saíram da cidade onde estavam, e chegam a Belém. Belém fica a cerca de mais ou menos 90 milhas de distância, ou 100 e alguns quilômetros de distância de Nazaré. E, amados, todos nós sabemos que naquela época não havia carro como há hoje. Então eles faziam o quê? Eles caminhavam. E esse translado durava em torno de 4 dias, mais ou menos, tendo em vista que eles andavam mais ou menos 20 milhas por dia. Andava-se muito. E, amados, a palavra fala que eles chegam mais ou menos 6 dias depois do início do censo. Ou seja,
se você vai a um espetáculo, a um show, ou se você vai fazer determinada coisa, e se você chega depois, você tem condições de sentar na frente? Não. Da mesma maneira, eles não conseguiram chegar a tempo, e por isso não havia local, não havia hospedagem. Não havia espaço para eles, reservado ali, porque nós precisamos entender que todo o mundo foi movido para aquele local para participar do censo. Isso é algo importante que eu preciso deixar que vocês claro, entendam. E no entanto, a porta da hospedagem, amados, ela estava fechada. Mas quantos de vocês sabem que Deus sabe o que Ele está fazendo? Amados, então eles oferecem à Sagrada Família, Maria, José e Jesus, um estábulo no alojamento. E a estrutura do estábulo, aqui que eu gostaria de desmistificar uma outra coisa, a estrutura do estábulo, ela não era como muitas das pessoas falam, como nós vimos em presépios lá fora, não era de madeira, não. A estrutura do local onde ficava esse estábulo, era normalmente era um local usado pelos pastores para colocar as suas ovelhas. E quantos de nós, se vocês puderem observar depois fotos no YouTube, qualquer outro local, vocês vão poder ver que naquela região onde estava ali, então existem muitas montanhas. E é tendência dos pastores guardarem as suas ovelhas em locais como grutas e pequenas cavernas, onde não havia como as feras atacarem suas ovelhas. Não era de madeira, era uma gruta, amados. E os primeiros historiadores que falam sobre isso foi um historiador chamado Justino Marti, que vivia a cerca de 30 milhas de Belém. 150 depois de Cristo, ele relata em seus livros o encontro dessa gruta, deste local. E por que isso é significativo, pastor? Por que você está me falando tudo isso, pastor? Amados, a manjedoura também era de pedra. E eu vou te explicar o porquê. Muitos falam que a manjedoura era de madeira, amados. A manjedoura, na verdade, ele era um comedouro, onde os animais, normalmente era talhado na pedra, para que os animais pudessem beber ou comer água ali. E normalmente era escavado dentro das cavernas, para ter mais acesso e ficar mais fácil para que as ovelhas ali pudessem se alimentar ou beber naquele local. Isso é importante falar, amados, para que você saiba quem Jesus era. A história fala que primeiro Jesus é o pão que desce, o pão da vida, amados, que desce dos céus, ou seja, o pão da vida que nasce na cidade, na casa do pão. E o segundo, que Jesus, ele está ali, nascendo em uma manjedoura. E veja só o que Mateus fala, já profetizando sobre isso, em Mateus 21, 42, ele fala assim o seguinte: não lestes que está escrito nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Jesus não somente, amados, ele era o pão da vida, mas também ele é a pedra angular. Eu quero que vocês entendam algo mais. Moisés, quando ele teve a visão de Deus face a face, e nós podemos enxergar isso no livro de Êxodo, capítulo 33, de 21 a 22, ele fala o seguinte: a história conta, se vocês podem lá depois checarem, a história conta em Êxodos que ele estava numa caverna atrás de uma pedra, para que pudesse ver a Deus. Para que Moisés visse a face de Deus, ele tinha que estar escondido atrás de uma pedra escavada, amados. E nós, eu e você, para que pudéssemos ver a Deus, devemos estar atrás de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala que eu e você estamos debaixo de uma nova lei. Eu e você estamos debaixo da lei de Cristo. A palavra de Deus fala sobre isso. Eu preciso que vocês se lembrem disso. A palavra de Deus fala em João 1:29 o seguinte: eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava vindo. E as pessoas perguntam: mas por que um estábulo, pastor? Aonde mais poderia nascer um cordeiro, amados? No estábulo. E sabe, as portas fechadas, elas foram ordenadas por Deus.
Portanto, embora não houvesse lugar, amados, e as pessoas às vezes, elas se questionam um pouco sobre algumas coisas, embora não houvesse lugar na hospedaria, porque eles se atrasaram, Deus estava ordenando os passos deles, amados, porque Deus sabe o que faz. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que o Deus encarnado, o Salvador do mundo, que pagaria o pecado de toda a humanidade em si, nasceu numa manjedoura, num estábulo, porque Ele é o Cordeiro. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento, onde as pessoas matavam cordeiros para que pudessem ter a purificação dos seus pecados, e Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou para salvar a minha e a sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Amados, Deus sabe o que está fazendo, e Deus Ele está trabalhando em nossas vidas em pequenos detalhes. Muitas vezes a gente possa imaginar que a gente não sabe, a gente possa achar que a gente não sabe o que está acontecendo, mas sabe, dentro de nós sempre existe uma voz falando, se acalma. Eu amo a Escritura de Deus que não fala em Apocalipse 3:7, eu quero ler para vocês. Veja só, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amados, esse é o Deus que nós cremos. E sabe, o que acontece é que muitas vezes todos nós ficamos decepcionados com determinadas coisas. Nós ficamos muito felizes quando as portas estão abertas, mas são poucos e raramente são aqueles que se animam quando as portas são fechadas. Eu já vi muito, pastor, as portas do trabalho se fecharam para mim. Pastor, eu estou triste porque as portas daquele relacionamento se fecharam. Pastor, eu estou triste porque aquele financiamento que eu queria para comprar minha casa não aconteceu. Pastor, eu estou triste por isso e por aquilo. Amados, deixa eu te falar, Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. Às vezes a gente pode falar assim, mas não era isso que eu queria. Mas quantos de nós sabemos que quem manda em nossas vidas, quem sabe o melhor para nós é Deus? Posso ouvir um amém? Sabe por quê, amados? Deus, Ele tem o poder de ver uma visão geral, ver o geral das coisas. Ele sabe o fim da estrada antes mesmo de nós chegarmos lá. Ele conhece a nossa vida antes mesmo de nós fazermos a curva. Esse é o Deus que nós cremos. E muitas vezes a gente fica se questionando, e pior ainda, questionando a Deus, porque Deus faz certas coisas em nossas vidas. Aí deixa eu te perguntar aqui nessa manhã, amados, pode o vaso perguntar ao olheiro porque ele fez o barro dessa maneira? Porque muitas vezes nós não somos gratos de forma alguma a Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas, e questionamos Deus. Deus, por que disso? Deus, por que daquilo? Eu estava lendo essa semana, eu coloquei na verdade um vídeo essa semana nas mídias sociais sobre murmurar. Todas as semanas nós vamos colocar um vídeo de reflexão. Eu estava lendo, antes de eu fazer aquele vídeo, uma carta de uma mulher que estava fazendo seu testemunho. E veja só o que ela fala, amados. Deus, por que você deixou tantas coisas ruins acontecerem comigo? Meu alarme não tocou e eu estava atrasada para o trabalho. No almoço, erraram o meu sanduíche e eu tive que mandar de volta. Dirigindo para casa, meu celular desligou, bem no meio da conversa. Ainda por cima, Deus, quando cheguei em casa, queria colocar meus pés no massageador de pés, só para relaxar, mas não ligava. Deus, nada deu certo hoje. E aí esse texto eu estava lendo como se fosse a resposta de Deus. E dizia assim, Deus disse, tudo bem, filha? Deixe-me ver a lista. Seu alarme não disparou porque havia um motorista bêbado na rodovia. E eu te atrasei de propósito, para que você não se machucasse. E seu sanduíche, que você teve que mandar de volta, porque a primeira pessoa que fez não estava se sentindo bem, eu não queria que você pegasse o que eles tinham. Então, pedi para outra pessoa fazê-lo. O telefonema indo para casa, eu fiz cair de propósito, porque aquela pessoa queria roubar todo o seu dinheiro. E sim, o massageador de pés tinha um curto nele. Se eu tivesse ligado, teria cortado toda a energia da casa e você teria morrido. Amados, às vezes nós não entendemos as coisas como Deus faz e por que Ele faz em nossas vidas. Mas por que não sermos mais gratos ao invés de reclamar?
e murmurar? Por que não sermos mais felizes ao invés de continuarmos tentando ser da maneira que somos, achando que com isso vamos mudar alguém ou a nós mesmos? Sabe, a terceira e última lição, tudo começa quando alguém diz sim a Deus. Sabe, aqui a história conta, e a história lá fora é contada que tão somente existia Deus, existia José, Maria e Jesus. Quando na verdade, amados, nós lemos na Bíblia que Jesus foi o primogênito de muitos, fisicamente como espiritualmente. Amados, a história comumente contada lá fora, amados, é uma história que é errônea. Maria estava virgem sim, quando concebeu do Espírito Santo, mas depois ela teve outros filhos, dentre eles aqueles que escreveram a Bíblia, livros da Bíblia como Tiago e Judas, não Iscariotes, o irmão dele. E se nós formos ver também, existiam momentos de dificuldade, porque, amados, imagina você nascer na família de Jesus. Se imagina agora, você do jeito que você está hoje, você nasceu na família de Jesus. O seu irmão é Jesus Cristo. Você acha que teria sido fácil a sua vida? Sim ou não? Você acha que de alguma maneira Maria não fez algumas comparações dos filhos com Jesus? Tiago, muda a sua vida, seja igual a Jesus, meu filho. Ô Judas, para de reclamar, menino. Ô Emanuel, muda isso, Emanuel. Seja igual a Jesus. Mas sabe, amados, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que alguém naquela família decidiu dizer sim para Deus. E sabe, Deus é tão bom que a história fala que Ele colocou a prima de Maria, Isabel, para ter um filho. Eu estava lendo sobre isso, amados. Eu estava lendo sobre uma pessoa que ele escreveu a seguinte coisa: em tribunais dos Estados Unidos, de toda a América, não importa se você é o réu, ou se você é o advogado que usa um terno de $1.000, todos se levantam quando o juiz entra para julgar. E veja só, ele continuava dizendo: afirmo a vocês que a razão pela qual João, que estava no ventre de Isabel, pulou e se levantou quando Maria entrou na sala, foi porque João sabia que quem havia entrado na sala. Você vê no ventre de Maria que não era apenas um juiz de um tribunal qualquer, mas era o juiz que iria julgar toda a terra e salvar toda a humanidade. Sabe, amados, e essas coisas Deus faz. Deus, Ele tão somente precisava que alguém dissesse sim. E esse sim vem de Maria, esse sim veio de José, para que toda a família fosse salva. Porque a história conta, se nós lemos a Bíblia, que Jesus, amados, ele teve avô, teve bisavós. O avô de Jesus por parte de José era Jacó, e por parte de Maria era Joaquim. Nós podemos ver isso em Mateus 1,16. Confira depois. E estudos falam, amados, já estou quase terminando. Estudos falam que os bisavós de Jesus tinham uma casa próximo. Os historiadores contam isso. Eu estava estudando, os historiadores contam que os avós de Jesus tinham uma casa do lado norte do templo, em Jerusalém, localizada na parede do lado norte do templo de Jerusalém, perto de um tal tanque de Betesda. Será, amados, que Jesus, ao ir para caminho da casa dos seus bisavós, não parou no tanque e decidiu curar aquele homem enfermo? Sabe, às vezes a gente tem a impressão de que Jesus era tão somente um Deus que não conheceu como é ser humano. Mas eu quero que você entenda que Jesus, Ele passou por esse mundo. A palavra dele fala que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Jesus venceu, amados.
E sabe, porque tão somente um decidiu crer naquela família, toda a família foi salva. E talvez você é o instrumento pelo qual Deus fez com que toda a sua família seja salva. Sabe, Atos 16:31 fala: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Eu gostaria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa ministração desse domingo. Sabe, amados, reflitam, feche seus olhos em nome de Jesus. Sabe, nunca se esqueça o que Deus fez. Lição número 1. Número 2, Deus sempre sabe o que está fazendo. E sabe, amados, tudo começa quando alguém diz sim a Deus. Sabe, está na hora de nós pararmos de questionarmos ao Deus ao qual nós cremos. Se você realmente crê, você obedece. Está na hora de nós ponderarmos a nossa língua, porque a palavra de Deus fala que palavra de língua e morte, Provérbios, se eu não estou enganado, está no poder da tua língua. Palavra de vida ou morte. Sabe, Deus sabe o que faz. Pode parecer que está difícil, pode parecer que está doendo, pode parecer que não vai acabar mais, pode parecer que não tem mais solução, pode parecer que não dá mais, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece a sua limitação e Deus conhece até onde você consegue chegar. Por isso, amados, eu te peço em nome de Jesus, pare de murmurar. Porque a murmuração afasta e impede que Deus faça coisas em sua vida. Agradeça. Mesmo que pareça que nada esteja acontecendo, Ele está trabalhando ao seu favor. Mesmo que pareça que nada está mudando, Ele está escrevendo a sua história. E Ele é aquele que é poderoso para mudar a sua história e transformar a sua vida e a sua realidade. Não seja você instrumento que vai impedir a ação de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Sabe, nós temos um Deus que Ele é capaz de reescrever a sua história.
E sabe, eu queria que você pegasse na mão do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua família que está próximo de você. Se você não tem ninguém da sua família, se quiser se juntar com alguém ou quiser colocar a mão no seu coração, fique livre, mas eu gostaria que você entendesse algo. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, mas Ele também morreu pela sua família. Ele morreu pelos seus filhos. Ele morreu pela sua esposa, pelo seu marido. E Ele morreu porque Ele te ama. Eu gostaria que você desse um abraço forte nos seus familiares aqui. Que você pudesse dizer: eu te perdoo, eu te amo, eu estou junto com você. Você não está sozinho. Mas eu gostaria que você virasse para essas pessoas e falasse isso: eu te amo. Fala comigo: eu te amo. Você não está sozinho. Estamos juntos nisso. Deus está nos guiando. Eu gostaria que nós cantássemos mais uma vez essa música em nome de Jesus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. Aleluia. O Senhor está cuidando de mim. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa manhã que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Se tem alguém aqui nessa manhã, eu gostaria que levantasse suas mãos em nome de Jesus, em suas mãos. Amém, glória a Deus, somos todos cristãos, glória a Deus por isso. Agora eu gostaria de convidar a igreja, todos aqueles que conseguem se ajoelhar, nós vamos se ajoelhar diante do Senhor agora. Nós vamos adorar a Ele através das nossas orações. Amém? Pai, graças nós te damos, Deus. Queremos te adorar, ó Deus, porque te adorar, ó Pai, é o que nos sustenta de pé, ó Pai. É mais do que uma verdadeira estratégia, Senhor Deus. Te adorar, ó Pai, é o que nos dá força e ânimo, ó Pai, para viver os dias maus, ó Deus. Te adorar, Senhor Deus, é entender, ó Pai, que o Senhor sabe o que faz. Te adorar, ó Deus, é entender, ó Pai, é demonstrar ao mundo espiritual que quem está no controle de nossas vidas não somos nós, mas é o Senhor. Te adorar, ó Deus, é entender e saber que mesmo que aparentemente uma porta se fecha, o Senhor ainda continua cuidando de nós. Te adorar, ó Deus, é entender, ó Pai, que nada somos, ó Pai, e que nós entregamos todo o nosso ser a Ti, ó Deus. Te adorar, ó Deus, é nos submetermos a Ti, ó Pai, e dizermos: Senhor Deus, Tu és Senhor e Salvador da minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. Te adorar, ó Deus, é sabermos nos submeter, ó Pai, àqueles que estão sobre nós, ó Deus, seja os nossos chefes no trabalho, ó Pai, seja os nossos pais, seja os nossos esposos, ó Pai, seja os nossos líderes na igreja, Senhor Deus. Te adorar, ó Deus, é submetermos a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque, ó Pai, os Teus filhos que aqui estão, que estão nos assistindo, entendem que só o Senhor é Deus, e eles podem dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Por isso, obrigado, ó Pai, por um novo dezembro, Senhor Deus, um dezembro de 2022, ó Pai. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Quem diríamos que iríamos chegar, ó Pai, a dezembro de 2022, ó Pai, mas o Senhor tem nos guardado, ó Pai.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, de nossos filhos, de nossos negócios, Pai. Pai, eu declaro uma palavra, Senhor Deus, de salvação, ó Deus. Eu declaro uma palavra, Senhor Deus, de alegria, Senhor Deus. Eu declaro, Senhor Deus, uma palavra de vitória, Senhor Deus, a essa semana, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por uma semana cheia e repleta de bênçãos inesperadas do céu sobre nossas vidas, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos assim, na autoridade e do nome de Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Poderia precisar sentar, por favor. Gostaria de falar algumas coisas rapidamente. Eu queria dizer que Deus sabe o que está fazendo, amados. Deus sabe o que está fazendo com a vida de cada um de vocês. Embora as coisas pareçam que não estão mudando, Deus, Ele é tremendo em trabalhar no silêncio. O silêncio pode parecer para nós algo ensurdecedor, se eu posso dizer assim, às vezes. Mas é ali onde nós somos tratados e mudados. Amém? Eu quero dar somente 2 avisos rapidamente. Na quinta-feira, então, agora, nós não teremos culto. Vai ser a nossa reunião dos líderes. Os líderes e as pessoas que vão participar vão começar a receber mensagem essa semana no WhatsApp deles, de vocês. Amém? E lembrando uma coisa, amados. Sobre o culto da virada. Amém? É isso que eu precisava falar com vocês. O culto da virada, ele vai ser no dia 31. Vamos começar às 9h30 da noite. Nós vamos deixar um momento para testemunho durante o culto. Amém? Quem quiser dar um testemunho durante o culto, procura o Jader, procura o pastor Ricardo, a Cris ou a minha esposa para dar o nome. Amém? Vai ter um tempo limite para isso, não vai ser 2h30 de testemunho. Amém? Mas aqueles que quiserem dar o testemunho do aquilo que Deus fez na vida de vocês durante esse ano, vai ter esse tempo livre. E não se esqueçam de se inscrever, aqueles que querem participar. E o pagamento vai ser realizado, eu não me lembro como é que foi isso, Vivi. Através da pastora Cristina e da Edna. Amém? As pessoas vão pagarem a elas. Amém? Amados, Deus abençoe, que vocês possam ter uma semana cheia e repleta de notícias inesperadas dos céus. Amém? Amo a vida de cada um de vocês. Glorifica o Senhor. Nunca se esqueça dos milagres e do que Deus já fez. Foi Ele quem mudou tua sorte e com graça te amou. E te perdoou, Ele te sarou e te levantou. Sai do seu lugar. Eu já cantei. Meu Deus, bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Oh, 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 oh. Oh, minha alma se acalma e espere no Senhor. Saber que o Senhor é Deus e foi Ele quem me fez. Somos seu povo e Ele sempre está cuidando de nós. Então cantarei e alegrarei. Se diverte na presença dEle.
Deus é bom, bom pra mim. Imutável e fiel, braço forte és meu troféu. Teu caráter verdadeiro